Definitivamente, eu nunca imaginei que um mangá em apenas 11 capítulos iria conseguir me emocionar, me conectar à história e simplesmente me deixar cada vez mais curioso de como essa obra vai alcançar patamares mais altos. Isso mesmo, estou falando aqui sobre Yomi no Tsugai, uma obra da mesma autora de Fullmetal Alchemist, ou seja, Hiromu Arakawa. E aqui nós vamos comentar sobre o capítulo número 11 de Yomi no Tsugai. E se você tá curioso para saber o porquê eu me emocionei, entre as outras coisas que vão rolar nesse capítulo, então fica aqui nesse vídeo para você acompanhar tudinho. E não se esquece, fica até o final. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje Mano Joe aqui na área para comentar mais esse capítulo de Yomi no Tsugai, o capítulo número 11. Antes de mais nada, eu já vou deixar agradecido para vocês que estão deixando o like, que estão compartilhando, comentando, se inscrevendo, mas principalmente os que estão comentando. Eu gostaria muito de saber de vocês que estão lendo a obra, o que estão achando dela. Por enquanto eu só conheço o João que tá lá no Discord, então a gente troca uma ideia e eu sei que ele lê também Yomi no Tsugai, embora Yomi no Tsugai só tá em inglês porque a Scan parou de traduzir no capítulo 8, então não traduziram 9, 10 e nem o 11, mas espero que em algum momento elas arrumem um tempinho para poder voltar a traduzir, para que mais pessoas possam consumir essa obra belíssima, que consegue me envolver a cada capítulo. Aliás, fazia tempo que eu não vi uma obra que me impulsionava tanto a ler a cada capítulo. E eu até vou falar pra vocês que fazia tempo que uma obra não me deixava tão curioso para os próximos capítulos, a não ser Blue Box, que é da Jump, e Yomi no Tsugai. São minhas obras favoritas do momento, são as novatas assim, as que são relativamente novas, que eu mais me interesso pela leitura. E bom, vamos comentar tudo sobre esse capítulo e eu vou explicar tudinho pra vocês que rolou, porque simplesmente foi sensacional. Até porque Hiromu Arakawa é uma gênia. A mulher é uma gênia da escrita, ela sabe conduzir e principalmente criar protagonistas e personagens ao redor que são muito complexos, humanos, verdadeiros e interessantes. E bom gente, nós vamos começar o capítulo de onde paramos no anterior com as falas do Yuru dizendo para todos ali da família dos Kagemori e até mesmo para a família do Tadera, que tem o Dera ali como representante, que ele não vai fugir, ele não vai se esconder, ele vai bater de frente. Quem quiser a cabeça dele porque ele não está concordando com algum tipo de ideia que eles colocam ali através das suas famílias, sendo Tadera ou sendo também os Kagemori, simplesmente não importam. As duas famílias são problemáticas. Ele colocou isso para essas pessoas e disse o seguinte: eu vou pra cima. E se vocês quiserem se meter comigo, eu vou ter minha vingança com ambos, sendo um ou outro lado, não importa, e eu vou descobrir a verdade. Aqui nesse ponto a gente já pode ver que o protagonista ele é um tanto quanto diferente dos protagonistas normais de shonen. Normalmente nós temos protagonistas que têm ideias muito bem encravadas também, mas são personagens muito utópicos, que imaginam uma felicidade que não existe, um mundo da Disney que não existe. E a partir disso eles têm aquela ideia que eles vão seguir na frente até o final, como o Naruto, o próprio Ichigo de Bleach, seguindo até o final para proteger seus amigos, o Luffy de One Piece, que quer ter liberdade e vai reto e pronto, acabou. E já o Yuru é um outro tipo de personagem. Ele tem essa ideia de que ele vai pra cima mesmo, porém o Yuru eu vejo ele de uma forma diferente, porque ele não é, por exemplo, igual o Luffy, que não liga se você é um tritão, se você é um humano, se você é o que for. Ele também não liga. Porém, o Yuru, ele tem consciência e ele tem uma análise de toda a situação e do ambiente onde ele está, e ele se importa com as informações que são valiosas. Por isso que Yomi no Tsugai é muito adulto e muito próximo da gente. Porque o protagonista ele é muito mais fácil de alcançar, porque ele consegue ser muito mais humano do que obras padrão do shonen. É por essas e outras que eu gosto muito dele. Ele tem uma visão analítica, ele tem os seus ideais, mas ele procura as informações, ele quer descobrir a verdade, ele tenta analisar os dois lados, ele tenta pensar no que os dois lados fizeram, conhecer toda a história, conhecer todo o ambiente, antes de julgar um outro alguém. E com base nisso ele toma as próprias decisões e não escolhe coisas aleatórias. É por isso que eu gosto bastante do Yuru. E nesse detalhe, ele simplesmente arrebentou. E aqui é bom a gente também reparar um pouquinho nas reações de todas as pessoas. A única pessoa ali que, se eu não tô enganado, ficou de olhos fechados foi o Asuma, que é o filho do meio ali dos Kagemori. Ou seja, esse cara, ele tem ali algum probleminha, ele tem alguma coisa. A gente vai perceber que ele vai seguir ali
o Yuru depois que eles saírem ali da mansão. Então a gente já pode ver mais um pouquinho desse personagem, que ele é meio controverso, que provavelmente ele é um dos vilões. Ele não é o vilão, mas ele deve ser um dos vilões dessa obra. Porque todo o restante do pessoal ficou simplesmente chocado por ele ter coragem de ter falado tudo isso. Até o próprio pai ali da família dos Kagemori, ele fica tipo, meu Deus, o negócio aqui, o bichinho tá falando mesmo, velho. E a gente já pode perceber que o pai dos Kagemori já começa a ver o Yuru com um certo de um risco. E por que um risco? Porque ele não vai se dobrar para a família Kagemori. E ele também não vai se dobrar para a família dos Tadera. Ele vai tomar a sua própria decisão. E esse medo que ele tem é porque ele não vai ter em mãos todo o poder. E você tá vendo quando o poder ele começa a fugir da mão do cara, o cara quer, eu preciso desse poder, eu preciso desse poder. Então é por isso que ele tá ali com um medinho do caramba, mas não é só disso que se trata Yomi no Tsugai. Porque nesse momento, a Asa-chan começa a falar assim, mano, irmão, você é idiota, Oni-chan, você é burro, não fugir nem nada, você quer viver aí como um louco e o pessoal tentar te assassinar, eu sei como que é, o pessoal correr atrás de mim, né, procurar pra poder me matar e tudo mais, isso foi horrível, eu não quero desejar nada disso pra você, eu não quero que você passe pela mesma situação que eu. E é uma preocupação genuína porque eles são irmãos e eles gostam um do outro. Embora o Yuru ele esteja ainda um pouquinho mais distante da Asa nesse momento, eles são irmãos que definitivamente se amam muito e essa preocupação dela bate e aí ela começa a falar pra ele, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. O próprio Hikaru pergunta pro Jin se o Yuru é do tipo que vai pro ataque sem hesitar e quando é a vez dele ele vai pro ataque e ele tem essa parte mais caçadora enquanto a Asa provavelmente ela tem essa parte mais, vamos dizer assim, sombria, ela age entre aspas mais nas sombras. É uma pessoa mais calma, é isso que eu quis dizer. E aí a Asa até pede pros Tsugais falarem, gente, fala alguma coisa pra ele. E aí eles falam assim, pô, esse é o Yuru, ele é gentil, ele tá cuidando de tudo e ele é assim mesmo. E se a gente se meter em confusão, bom, fazer o quê? A gente faz o que o mestre manda. Essa parte até é legal também porque a Gabi-chan até mesmo fala pra Asa, poxa Asa, deixa o seu irmão carregar o fardo junto com você. Você não precisa carregar o fardo de só você ter que fazer as coisas. Ele tá carregando muito dessas coisas pra você. Só que ela não consegue aceitar porque ela não quer que o seu irmão sofra nenhum tipo de perigo. E aí os Tsugais falam, pô, seu irmão aí, ele é muito gentil, ele se importa realmente com a gente. E ela sabe disso, né? Ela sabe que ele é gentil, mas ela não quer que essa gentileza se transforme num ato impulsivo e idiota, onde ele possa morrer e ela acabar perdendo seu irmão. É nesse momento que o chefe da família Kagemori, ele aproveita pra pedir pro Yuru, ó, o que você acha de ficar aqui com os Kagemori? A gente pode cuidar de você, você vai ficar confortável, vai ficar tudo bem, não sei o que, tal. E aí o Yuru na mesma lata assim, ó, não vou. E por que ele não vai? E olha só como esse personagem ele é muito bem construído e muito bem analisado. Primeiro ponto, ele conheceu a verdade da Asa. Segundo ponto, ele conheceu a sua vila, porém ele não conhece os mistérios que o cercam lá na vila. E ele sabe também que a vila carece de muitas coisas, tá? Porque a vila lá, ela não é só tradicional, mas falta recursos muitas vezes, né? Não é uma vila moderna, né? E ele cresceu lá e tem amigos de lá. E outra coisa, ele não pode compactuar com pessoas dos Kagemori que foram lá, invadiram a vila, destruíram a vila, mataram pessoas muito queridas pra ele. E mesmo que ele entenda que de alguma forma eles têm crenças ali diferentes, não importa. Ele vai em busca da verdade, vai procurar os seus pais, mas não vai simplesmente ficar aceitando tudo que o pessoal coloca pra eles. Ele não vai chegar e falar assim, poxa, agora acredito na minha irmã, agora eu vou ficar do ladinho dela. Poxa, eu vou fazer isso daqui, tal. Não, ele analisa toda a situação e resolve. Eu quero descobrir a verdade por trás de tudo isso. Ou seja, ele precisa conhecer um pouquinho mais sobre a sua própria vila de Higashimura, precisa conhecer mais os Tadera e precisa conhecer muito mais os Kagemori além do que foi mostrado a ele. Tecnicamente o que o Yuru tá falando é o seguinte, eu não tô me unindo a ninguém, vou ficar do lado dos Tadera, a gente vai meio que trabalhar junto, vou descobrir as coisas junto com ele, mas eles também não pensem que eu confio neles totalmente. Assim como também não confio na minha vila, eles têm alguns mistérios, algumas coisas que eles escondem de mim, assim como os Kagemori também não são esses caras bonzinhos assim, senão eles não teriam atacado minha vila. Um pensamento muito lógico, muito bom do cara, soube racionalizar tudo, levou em conta também os seus sentimentos, suas emoções, para além do que foi lhe falado, ou seja, ele analisou palavras, atitudes, coisas que ele viu e viveu. Resumidamente falando, ele saiu basicamente da bolha onde ele estava, conheceu o outro lado, pelo menos uma parte,
e tá tendo uma visão melhor do todo conforme ele vai adquirindo informações, assim como um caçador tem que analisar todo o seu ambiente para poder fazer a sua caçada. Então a ligação entre caçador e o jeito do Yuru, a personalidade dele, combina muito bem. Bom, ele vai procurar pelos seus pais, ele agradece até o pessoal do Kagemori por ter ajudado seus pais, não sei o que lá, e blá blá blá. Ele vai tomar as devidas providências sobre tudo o que aconteceu, vai pedir ajuda do Dera. O Dera queria que ele ficasse só escondido, mas não, o Yuru vai querer agir, não importa quem tente matar ele. É aí então que eles pretendem ir embora, a Asa se despede, num momento muito bonito, porque, pô, ela não vai mais ficar com o seu irmão ali toda hora, né? Ela queria ter essa companhia a todo momento, só que para eles terem essa companhia, eles precisam ser pessoas normais. E para ser essas pessoas normais, eles precisam encontrar a verdade e saber como solucionar esse problema. É para isso que o Yuru tá saindo pra caçada. Então, numa parte muito bonita, a Asa pede pros Tsugais cuidarem bem do seu irmão e tudo. Eles vão levar ele ali pra fora. E aí, nesse momento, é uma das partes mais marcantes que começou a me emocionar muito. Porque quando eles chegam ali na porta, onde tem a barreira da mansão e do lado de fora, simplesmente o Yuru, ele tem que passar. Nisso que ele tem que passar, a Asa não pode passar, porque senão outras pessoas poderiam caçar ela, poderiam perceber a presença dela e iam querer o poder do Kai. Então ela não pode atravessar ali. E nesse momento ele emociona muito, por quê? Porque a Asa trocou uma prisão por outra. Mesmo agora sendo numa mansão, mesmo tendo todas as coisas chiques e tudo, ela continua presa. E o Yuru, ele quer libertar a sua irmã. Tanto que ele pensa nisso. Quando ele pensou nisso, eu falei, caraca, que correlação legal que ele fez. Porque no final das contas, ela trocou apenas uma prisão pela outra. E isso é triste porque no final a Asa, ela não é completamente livre. E olha como o Yuru se importa com ela, como o personagem ele é bom. Porque além dessa parte analítica, decisões muito firmes, análise de todo o ambiente, ele simplesmente também tem sentimentos, tem emoções. Ele não é aquele personagem frio, calculista, que vai fazer tudo aqui, total, não. Ele também tem sentimentos e emoções e ele liga pra sua irmã. E ligando pra sua irmã, ele fica triste por ela ter trocado uma prisão por outra. No final das contas, ela não pode ser uma pessoa comum. E aí então que a Asa, ela chama o Yuru, ela fala assim, ó, tem que te mostrar um negócio aqui. E ela mostra uma foto dos pais dele, já vestidos ali com as roupas do exterior, né, do mundo exterior. Ele fica super surpreso porque ele nunca viu um celular. Faz até ali uma referência ao ukiyo-e. Ukiyo-e seria uma pintura lá dos japoneses, onde a pintura está em movimento. Pinturas que fazem alusão a alguma coisa em movimento, por exemplo, ondas, assim, entendeu? E aí ela aproveita esse momento para tirar uma foto do Yuru junto com ela, né, toda fofinha ali, ó, vamos tirar uma foto aqui, mostra pra ele, né, fala assim, ó, que as fotos ali, elas capturam um momento no tempo e ficam gravadas. Os Tsugais, como são fantasmas, não aparecem nas fotos, mas parece que se as estrelas se alinharem, pode ser que ocorra um evento, e aí a gente pode até teorizar alguma coisa sobre isso. Mas pode ser que ocorra um evento com as estrelas alinhadas e os Tsugais possam aparecer nas fotos, ou seja, eles podem ser visíveis também no mundo humano. Então talvez isso tenha relação na obra e seja apresentado mais uma vez, embora tenha aparecido ali uma mensagem solta. E aí nesse momento também muito emocionante, que já foi me quebrando também de novo, é o Yuru olhando pra foto e falando, poxa, papai e mamãe eles estão aqui, tomara que eles estejam bem, tudo, porque sente a falta dos dois. Fica desejando saber como eles estão, e os olhares que a Hiro Murakawa desenhou nesse momento são olhares de ternura, de compaixão, de sentimento. Então foi muito legal de ver isso, porque a Asa tendo essa foto, ela tem ainda como se recordar, viver um pouquinho de mais tempo com eles. Porém o Yuru não, faz 10 anos que ele não vê. Então como ele não vê os dois, viveu sozinho por esse tempo todo, ele sente a falta deles. E aí a Asa fala assim, ó, posso mandar essa foto pra você e tudo, me passou o endereço. Ele não sabe onde ele mora, explica lá um bagulho nada a ver. E aí eles pedem os endereços, o Jin não consegue o endereço ali dos Tadera, porque eles não podem revelar para os seus inimigos ou os seus rivais. Mas no final das contas eles entram num acordo para ter um meio de comunicação. Mas não vai ser nenhum tipo de celular, casa, nem nada. Vai ser tipo um bar que os Kagemori no mundo exterior eles coordenam ali, eles têm posse daquele bar e tudo. E ao se encontrar naquele bar, eles podem pedir o contato do Jin. E aí, pedindo o contato do Jin, eles conseguem entrar em contato com eles. Porém, nenhum dos dois vai saber a localização certinha de onde cada um mora. Detalhe que para meio de comunicação o Yuru ele queria fazer um sinal de fumaça, mas é proibido por lei. E aí, uma das partes mais emocionantes do capítulo, mais uma vez, vem pra mim, que foi uma parte que me quebrou muito, porque o tanto de sentimento que eu consegui sentir na leitura, eu simplesmente fui, reli, porque nesse momento,
o Yuru tá indo embora. Ele fala tchau, tchau, todo mundo tá indo embora. E aí a Asa começa a falar pra ele: os nossos pais queriam levar você junto, mas eles não podiam. A velhinha Yamaha não deixou você vir junto, por isso que eles acabaram só me levando, mas eles se arrependeram de não ter levado você junto. Eles queriam ter levado você junto. E a gente sabe o quanto o Yuru ficou abalado quando ele soube que só ele ficou. Tipo, ninguém parece que se lembrou dele, mas eles se lembraram. E aquilo valeu muito a pena pra ele. Tanto que nesse momento ele se emociona. Eu me emociono. Eu falei, mano... Quando ela falou isso pra ele, ele falou, só de ter ouvido isso já valeu a pena ter vindo aqui, sabe? Ele ainda não tem aquela total relação com a Asa, porque até então ele não tá sabendo que ela é a irmã de verdade, ele ainda desconfia. Mas ela vai falando pra ele que eles queriam ter escapado todos juntos, pra se permanecer ali em família e tudo, né? E que, poxa, eles nunca pensaram em deixar ele pra trás. Nesse momento ele olha pra trás, quase chorando. Eu falei, esse momento foi emocionante. Mas aí ele vira as costas, né? Finge ali que não tá chorando mais, volta andando, agradece. E aí quebra tudo. Aí quebra todo o sentimento, porque nesse momento ela vai correndo, ela ultrapassa aquela barreira que ela não deveria ultrapassar só pra dar um abraço nele. E quando ela abraça ele, ela pede pra ele se cuidar, dá um tapinha assim nas costas dele. E esse não é um tapinha, né? Ela encosta assim nas costas dele com a palma da mão, que é uma coisa que ela fazia desde pequena. E aí ele se recorda, ela é realmente a Asa, não tem como não ser ela. Esse jeito de lidar é ela totalmente. E aí, mano, eu desabei junto com o Yuru, porque ele começa a chorar e fala, mano, ela é de verdade. Ela é a Asa de verdade. Ele até brinca no primeiro momento, falando que se ela fosse um urso ele teria morrido, porque, pô, ele se deixou com a guarda aberta, né? Então ela pegou e abraçou ele e tal, seria perigoso. Mas ele tava totalmente desarmado. Por quê? Porque depois de tudo que ela falou, depois de tudo que ela mostrou, não tem como ficar armado o tempo inteiro. O Yuru, ele tá armado desde que ele saiu de lá por ser um caçador. Mas nesse breve momento, ele deixou as suas próprias emoções irem à flor da pele. E quando ele se lembra da Asa, ele fala assim, puxa, ela é a Asa mesmo, então é a minha irmã mesmo. E aí quando ele começa a chorar, é triste pra caramba, porque ele conviveu tanto tempo longe dela, ele sempre quis cuidar dela, mesmo que ela estivesse presa, agora ele continua querendo cuidar dela. Então foi um momento ali de irmãos, cara, que foi... É só Hiro Murakami mesmo pra fazer isso. Bom, é nesse momento que nós voltamos para dentro da mansão e a Asa fala pro Jin, ó, não segue eles, a confiança é algo importante. E aí a gente troca de cena também, porque o chefe da família Kagemori tá falando ali com o pessoal que quem ganhou os poderes dos Chisugais e tudo, e que vai ter o poder do Fu, é simplesmente o Yuru, e provavelmente não é uma pessoa que é controlável, pelo menos foi isso que ele deu a entender. Ou seja, ele tem um grande poder nas mãos e ele não pode ser parado se ele tomar uma X decisão. Então o chefe da família já fica meio preocupado com o que o Yuru vai decidir, porque tá tudo meio que no imaginário. Você não sabe se ele vai vir ao teu favor ou se ele vai vir contra você. Então, só de ter essa chance de perder esse poder, ele começa a ficar com medo. E aí a gente percebe que o poderzinho, provavelmente do Asuma, que é ali, sei lá, de comunicação, com as borboletas e tudo, ele meio que dá uma ordem pra borboletinha, né? Só com um olhar. E essa borboletinha vai seguindo o Tadera, os Chisugais e tudo, talvez para descobrir onde eles moram de fato. E acredito que é percebendo isso que o Dera simplesmente quer dar um passeio com eles, né? Vamos dar um passeio, vamos passear por aí. Para talvez disfarçar o cheiro em algum lugar, ou então em algum momento eles perceberem quem é que tá perseguindo eles e tudo, para assim eles conseguirem fugir e não revelar a localização de onde eles moram. O Yuru começa a aprender um pouquinho mais sobre aquele mundo, aprende ali sobre os cavalos, que os cavalos são diferentes e tudo mais. Ele tá querendo até criar cavalo e vaca, mas ele fala que não, isso aqui não é uma fazenda, cara, a gente mora num AP, pô. E aí eles vão comprar ali algumas armas, né, mas não tem como comprar ali exatamente as armas que ele quer, por isso o Yuru vai comprar materiais para fazer essas armas, ou seja, pedra, metal, bambu, esse monte de coisa. E aí ele vai conhecer a loja de departamento que tem uma pá de coisa, tem faca, tem tudo lá. E aí a gente percebe que o Yuru manja muito ali de construir suas próprias armas, né? As próprias penas, né, que ele tinha do fazão, que ele vendeu pro Tadera lá no comecinho, quando eles estavam fazendo negócio ali na vila de Higashimura, ele ainda tem essas penas e ele pode utilizar para também fazer parte do seu arco e flecha. É o estilo de luta que ele usa, né, com arco e flecha. E até quando eles vão passar as contas, uma menina acaba vendo os Chisugais, mas ela acha tão bizarro ter visto os Chisugais que ela fica tipo, meu...
Acho que eu tô tendo uma alucinação, pede até um descanso ali pro chefe. E aí a gente compreende mais uma coisa sobre os Chizugais, que mesmo aquela mulher sendo uma mulher comum, não é uma usuária de Chisugai nem nada, ela pôde ver os Chizugais porque ela tava com uma falta de sono. Tipo, falta de sono assim, né? Tinha dormido mal. Não dormiu o necessário. E aí com isso ela acabou vendo os Chizugais. Então, pra gente ver que em alguns momentos, talvez em cansaço ou coisas que possam deixar você mais tonto, por exemplo, você passou muita fome, talvez você consiga ver os Chizugais, porque começa a vir miragens na sua cabeça e tudo. Pelo menos eu acho que deve funcionar mais ou menos assim. E aí, é uma parte interessante porque enquanto eles estão escolhendo roupas e tal, que o Uru tá conhecendo as roupas e tudo, tanto que a cueca que ele utiliza era fundoshi. Fundoshi eu vou mostrar uma foto pra vocês aí, vocês vão ver o que é um fundoshi de verdade. É uma cueca tradicional japonesa que ela não fecha a bunda, tá ligado? Mas só fecha a parte da frente, tipo uma tanga. Com certeza vocês já viram em vários animes. E aí, o Yuru ele começa a lembrar um pouquinho do seu passado e ele começa a entender por que aqueles caçadores vinham atrás dele e por que eles eram tão preparados. Até porque o Yuru, ele percebeu que esses caçadores que vinham pra Vila Higashimura pra tentar matar ele, e ele só se baseava no que o pai dele falava sobre tomar cuidado, e aí ele matava esses caçadores. Quando ele tirava toda a roupa dos caçadores e depois pegava e sepultava eles e tudo mais, eles usavam cuecas que eram diferentes da que ele tinha, que era o Fudonshi. E outra coisa legal é que ele é muito instintivo e também muito analítico, até mesmo no corpo das pessoas. Como ele percebe que o próprio Tadera tem o cabelo todo arrumadinho, tem as mãos todas bonitinhas, as unhas todas bonitinhas, e quando você mora nas montanhas, as unhas ficam cheias de sujeira, suas mãos também, toda parte, você fica com um cheiro também diferente, e os caçadores que vinham atrás dele eram muito preparados e, detalhe, não tinham sujeira nas mãos, então eles não tinham marcas de que eles ficavam ali muito tempo na floresta. Ou seja, não eram habitantes da Vila Higashimura, eram pessoas de fora. Por isso o Yuru não pode confiar nos estrangeiros, ou seja, no pessoal ali dos Kagemori, mas também não pode confiar no pessoal lá da vila, porque o pessoal da vila esconde muita coisa, como o próprio corpo da sua irmã, que a velha Yamaha colocou ali. E mesmo que ele queira confiar no seu próprio povo, agora ele desconfia deles. Por quê? Porque ele saiu da bolha, conheceu outra realidade e agora ele está analisando as duas coisas de uma forma muito mais abrangente. Legal que o Yuru, mesmo levando em consideração seus sentimentos, mesmo assim ele continua tendo uma análise da realidade onde ele está vivendo. Ele não tenta enxergar um mundo utópico, ele simplesmente olha o que ele está vendo agora e tenta analisar com base nisso qual vai ser a sua melhor decisão. Porque o próprio Tadera também fala depois disso que, além do mais, os Taderas são os únicos que sabem a passagem ali na barreira e tudo, como entrar de vez na Vila Higashimura. Então com isso eles já podem se basear mais ou menos como que eles podem descobrir como que abriram um portal, se os Taderas estão envolvidos também com a família dos Kagemori, tem dois caras em conluio, tipo um Asuma e um cara dos Tadera, então tudo é possível. E como o Yuru ele é muito inteligente, ele já vai armar uma armadilha. É claro, não vai ser uma armadilha tão tradicional, porém ele já vai colocar ali os seus negocinhos ali para poder descobrir quem é que está por trás de tudo isso. E aí nesse momento, quando eles querem começar ali montar sua armadilha, o Yuru fala assim, ó, nós estamos sendo perseguidos por alguém tá nos observando aqui. E aí o próprio Tadera confirma dizendo, e são 3 deles. E aí acaba o capítulo. Espero muito do próximo capítulo, eu gostei muito desse. As partes emocionantes da Asa ali abraçando seu irmão foi muito bonito, muito mais do que palavras. O sentimento, a palma da mão, o desenho da autora, relembrando o que aconteceu lá atrás do Yuru e da Asa, quando ela tava pequenininha e ela tocou a mão nas costas dele e ele percebeu que ela era a irmã dele de verdade. Essa parte foi simplesmente incrível. A velha Yamaha, ela esconde muitas coisas, né? Aquela velhinha lá de Higashimura. E, claro, eles são suspeitos pra caramba. Talvez eles estejam por... Talvez não, eu tenho quase certeza que eles estão por trás de tudo isso. Mas eu acredito até que a família dos Kagemori, alguns da família dos Kagemori ali, unidos com alguns da família Tadera, estejam com algum envolvimento em Higashimura e todos eles tenham um objetivo em si. Tem muita coisa escondida que ainda pode ser revelada. E isso é muito impressionante, porque esse mangá é muito bom. Ele conseguiu me emocionar. Eu chorei nesse momento da Asa e do Yuru.
outro, tipo, foi me emocionando, eu achei que eu não ia chorar. E aí foi passando o capítulo, eu chorei, porque foi simplesmente emocionante, o personagem é muito bem construído, a história é muito bem construída, a autora sabe fazer um mundo muito bom, muito bem construído, sem muitos furos por aqui e ali. É óbvio, tá no começo da obra, pode ter furo mais pra frente, mas é uma autora de qualidade, sabe criar personagens ótimos, e eu posso dizer que não tem nenhum que eu não tenha gostado, até mesmo os vilões ali, eles são muito interessantes e eu quero conhecer um pouquinho mais. Bom, o próximo capítulo não sei quando deve sair, mas quando sair, obviamente vai ter vídeo, tá bom? Desculpa pra todo mundo que viu o vídeo até aqui e achou que ficou muito longo, mas o capítulo é longo e eu acredito que eu comentei tudo que eu gostaria e poderia, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, espero o comentário de todos vocês também. Um beijo no coração e muito obrigado mais uma vez. Fui!